Fala aí, meu povo bonito! Como é que vocês estão? Eu estou muito bem por aqui. Eu espero que vocês estejam aí nesta manhã de uma bela quarta-feira. Que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje, como prometido, eu falei pra vocês que a aula hoje promete. Exatamente isso. A aula hoje promete, porque hoje nós vamos ver este conteúdo aqui que é maravilhosamente maravilhoso, que é regra de três. Sim, e para você que tem muita dificuldade nesse conteúdo, principalmente identificar que tipo de regra de três que você está trabalhando. Ah, bom dia! Olha, né, gente, essas alunas são maravilhosas. A Fátima e a Rita estão aqui sempre com a gente. Isso que eu acho maravilhoso, isso que eu acho lindo, perfeito. Por quê? Porque isso é sinal de comprometimento, né, gente? Isso é sinal de comprometimento, é isso que eu gosto. Bom, pessoal, então, como eu havia prometido para vocês, a aula de hoje a gente vai falar sobre regra de três. A gente vai fazer alguns exercícios de regra de três, então é uma aula muito rica, vai dar para você tirar muita dúvida e você, a partir de agora, vai sair que nem o quê? Que nem foguete vendo regra de três em tudo e querendo resolver tudo que você vê pela frente com regra de três. Então, você que está aí junto comigo, o que eu vou pedir para você é já curte essa live aqui, tá? Não admito menos do que isso. Me manda um joinha, me manda um coraçãozinho e compartilha essa live com as pessoas que você ama, com seus amigos, porque você ajuda os outros, você se ajuda e você ajuda eu e a EduCosasco a divulgar esse trabalho aqui que nós fazemos, que é de disseminar conhecimento para todo mundo. Certo? Então, pessoal, então bora lá, vamos começar isso daqui, meu povo. Eu espero que você esteja com um lápis, caneta e um caderno ou uma folha para escrever. Se você quiser escrever nas paredes também pode, não tem problema, é bom que aí você olha sempre e lembra, tá? Do que eu ensinei para você. Não é muito indicado, mas você pode fazer isso, tá? E aí, nós vamos começar aqui. Antes de falar de regra de três, tá? É muito importante. Antes de falar de regra de três, é muito importante a gente relembrar um conceito, tá? De grandeza. Qual é o conceito de grandeza? Ô, Rosimeire, muito obrigada. Eu fico feliz que esteja ajudando você. Bom, vamos lá. Antes, a gente precisa saber o que são grandezas, né? O que é grandeza? O que será? Que diacho que é uma grandeza? Olha lá, uma grandeza. O que é uma grandeza? Gente, o conceito de grandeza, ele é bem fácil, tá? Ele é muito fácil mesmo. Grandeza, opa! Grandeza nada mais é do que algo que pode ser contado ou mensurado, tá? Tudo aquilo que pode ser contado é uma grandeza. Deixa eu só aqui ajustar para ficar melhor pra gente, né? Então, grandeza é tudo aquilo que pode ser contado, tá? Aquilo que não pode ser contado ou medido, tá? Não é grandeza. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Um exemplo bem prático, vai ajudar bastante vocês a entenderem o que é grandeza. Gente, é simples, olha. Número de pessoas em uma sala, eu consigo contar? Consigo. O número de dedos em uma mão, eu consigo contar? Consigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O número de canetinhas dentro desse potinho aqui, consigo contar? Consigo.
Então, tudo isso é grandeza. A altura de uma pessoa, o peso de uma pessoa, o número de estrelas no céu, apesar das estrelas serem infinitas, mas você consegue contá-las, tá? Então, tudo isso são grandezas. Tudo que pode ser mensurado, contado, medido. Agora, o que não é grandeza? Coisas que não podem ser contadas. Como assim? Por exemplo, eu vou falar assim: nossa, eu tô com fome. Eu consigo contar a quantidade de fome que eu tô? Eu consigo mensurar? Eu acordo de manhã e falo: nossa, Jesus, hoje eu tô com 3 fome. Hoje eu tô com meio metro de fome. Ela não tem unidade. Fome é fome. Você não tem como estimar o tamanho da sua fome. Ou então, amor. Hoje eu olho pro marido, você acorda, olha pro seu marido e fala assim: nossa, marido, hoje eu tô sentindo zero amor por você. Não tem como, não tem como você mensurar o amor ou qualquer outro sentimento. Então, isso não são grandezas, tá? Sentimentos, sensações não são grandezas. Agora que você sabe o que são grandezas, eu vou te explicar o que essas grandezas têm a ver com regra de 3. Tem tudo a ver. Por quê? Porque a regra de 3 nada mais é do que a relação entre duas ou mais grandezas, tá? É a relação que a gente tem de proporcionalidade entre duas ou mais grandezas. Nesse caso aqui, hoje, que eu até esqueci de escrever aqui, nós vamos ver a regra de 3 simples, tá? Nós vamos ver a regra de 3 simples. Que a regra de 3 simples, ela vai associar apenas duas grandezas. A gente vai relacionar duas grandezas. E a gente tem que entender como funciona direitinho a regra de 3 simples, até mesmo para que a gente possa entender o outro tipo de regra de 3, que é a composta, tá? Que muita gente tem medo de fazer a regra de 3 composta, mas ela é facinha. Ela é facinha, tá? Então vamos lá. A gente tem que entender bem direitinho aqui, tá? Que eu vou ter duas relações entre as grandezas. Olha lá, eu tenho uma relação que ela é diretamente proporcional e eu tenho uma relação que é inversamente proporcional, certo? E o que isso quer dizer? O que significa eu ter uma grandeza diretamente proporcional e uma grandeza inversamente proporcional? E é exatamente isso que eu vou contar para vocês. Olha só. Imagina o seguinte, tá? O que vai acontecer na grandeza diretamente proporcional? É mais ou menos assim, ó. Quando uma aumenta de valor, a outra também aumenta de valor, tá? Eu uso essas setinhas para eu poder me orientar, tá? Elas ajudam bastante a gente. Agora, vamos lá? As grandezas diretamente proporcionais, elas também podem funcionar dessa forma. Quando uma diminui de valor, a outra também diminui, tá? Elas vão funcionar assim. Agora, para você, uma olhada. Quanto mais horas de trabalho eu fizer, mais horas extras de trabalho eu fizer, maior vai ser o meu salário. Vocês conseguem perceber isso? Quanto mais horas eu faço, mais dinheiro eu recebo. Agora, olha lá. Quanto menos horas de trabalho eu fizer, menos eu vou receber. Olha lá. Isso é uma relação de proporcionalidade direta. E ter esse entendimento
Hoje a gente vai ter até um papo mais sério, né? Você viu? Ter esse entendimento? Ter esse entendimento é exatamente o que vai te ajudar e o que vai te auxiliar aí para que você não confunda os tipos de regra de 3. Isso é muito importante, tá bom? Vou dar outro exemplo aqui para vocês. Olha só. Eu corro durante 1 hora. Durante 1 hora, eu vou correr 10 quilômetros. Se eu aumentar a quantidade de tempo correndo, consequentemente, eu aumento a quantidade de quilômetros percorridos. Se eu diminuir a quantidade de tempo correndo, consequentemente, eu diminuo o percurso, eu diminuo a quantidade de quilômetros percorridos, tá? Relação diretamente proporcional. Agora vamos lá para a inversa. Olha só, a inversamente proporcional, ela vai funcionar dessa forma aqui, ó. Quando uma aumenta de valor, a outra diminui. Sempre vai ser assim. Quando uma aumenta de valor, a outra diminui. Ou quando uma diminui o valor, a outra aumenta. Essa é a proporcionalidade inversa, tá? E aí, ó, um exemplo disso daqui. Presta bem atenção aqui. Se eu tenho 10 pedreiros trabalhando em aumentar o número de pedreiros, eu vou terminar essa obra mais rápido, né? Em menos tempo ou em mais tempo. Se eu aumento o número de pedreiros, eu termino essa obra em menos tempo. Agora, olha só. E se eu diminuir o número de pedreiros? Se eu diminuir o número de pedreiros, o que vai acontecer? Se eu diminuir o número de pedreiros, eu vou levar mais tempo para finalizar essa obra. Então, número de pedreiros e tempo são duas grandezas inversamente proporcionais. Porque se eu aumento uma, eu diminuo a outra. Se eu diminuo uma, eu aumento a outra. Certo? Então, o que eu vou falar para você? Essa explicação aqui, ela é muito importante para a gente começar a treinar. E sabe uma coisa que eu adoro em regra de 3? Ó, chega a dar arrupio na gente. É que regra de 3 tem um jeito maravilhoso da gente ficar boa fazendo regra de 3. Sabe qual que é? Treinando. Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Tá certo? Olha só, vamos lá. Oi, gente, será que saiu tudo assim? No meio da folha? Ai, Jesus. Ah, não, tá bom. Vamos lá. Olha, tá vendo? É capricho puro da Educosasco pra vocês aqui. Aqui vem tudo imprimidinho, bonitinho, pra vocês não terem trabalho aí. É só sentar, relaxar e assistir a aula. Aprender matemática. Olha lá. Vamos lá, meu povo querido. Bonitos. Aí. Olha só que bacana isso daqui. Aqui eu já tô falando para você que a gente vai ver a aplicação de uma regra de 3 diretamente proporcional, tá? E aí eu vou mostrar para vocês exatamente quais são os pontos que você vai ver. Toda vez que você for ler um exercício, tá? O que você vai ter que fazer? Você vai ler o exercício, identificar se ele está relacionando grandezas, tá? De forma com que elas apresentem aí para vocês apenas de forma com que esse exercício apresente para você 3 valores e você precise encontrar o 4º valor, tá? Viu que o exercício ele tem essa estrutura? É regra de 3, tá? Simples. Então, olha só, dá uma olhada nesse exercício aqui. Em 15 minutos,
eu consigo descascar 2 quilos de batata. Em 1 hora, conseguirei descascar quantos quilogramas? Então, perceba que, neste caso, a gente está relacionando, ó, eu estou relacionando minutos, e em 15 minutos eu consigo descascar 2 quilogramas de batata. Primeiro parágrafo, primeira frase aí, desculpa, primeira frase, ela vai te entregar as grandezas que você está relacionando, tá? Então, olha só, eu estou relacionando o quê? Tempo em minutos com massa, certo? Com a massa aqui, ó, que tá dada em quilogramas pra gente. Então, eu já sei que eu tenho duas grandezas sendo relacionadas. Regra de 3 simples. Agora, vamos ver aí quais informações mais ele me dá na segunda frase. Em 1 hora, então eu já tenho aqui, ó, em 1 hora, conseguirei descascar quantos quilogramas? Então, perceba que ele está me dando 3 valores, 15 minutos, 2 horas, 1 hora, e ele está perguntando, está pedindo para que eu descubra o quarto valor, que é a quantidade de quilogramas equivalente, né, que eu vou conseguir descascar nessa 1 hora. O que eu vou fazer agora? Eu tenho que ter alguns cuidados aqui, tá? Quais são esses cuidados? Eu separar, eu conseguir traduzir aí e pegar, né, todas as informações que são úteis para mim. Então, olha só, eu vou separar em 2 colunas, tá? Eu vou separar na coluna de tempo, que tá dada em minutos, e vou separar na coluna de massa. Eu estou usando o nome certinho das grandezas com vocês, tá? Certinhas com vocês. Aliás, das grandezas, né? A unidade está aqui, ó. Tá indicado em minuto e quilograma. E aí eu vou encaixar os valores que eu tenho. Olha só, eu tenho 15 minutos e tenho 2 quilogramas. Vou colocar aqui. Agora, presta atenção na próxima. Ele diz, em 1 hora, conseguirei descascar quantos quilogramas? Só que acontece o seguinte, eu não posso deixar esse tempo em hora, eu tenho que deixar esse tempo em minutos. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que 1 hora é igual a 60 minutos. Se você não sabia, tá sabendo agora, tá? E, inclusive, se você colocar um eu quero aí, no final da nossa semana aqui, eu posso gravar para a próxima uma live a gente falando só de conversão de unidade, tá? Se vocês quiserem. Bom, mas continuando. Então, o que eu vou fazer? Lá na coluna do tempo, eu vou colocar o quê? O meu tempo em minutos, porque a unidade dos dois tem que ser igual. Então, eu vou 1 hora, eu sei que são 60 minutos, então são os 60 minutos que eu vou usar. E aí, o que eu vou colocar aqui? O que eu preciso descobrir? Eu preciso descobrir quantos quilogramas de batata eu consigo descascar nesse tempo. Toda vez na matemática que você desconhece um número, que você não faz a mínima ideia de quem é aquele número, eu vou chamar ele de X, tá? Montei a minha tabela. Minha tabela tá montadinha aqui, linda, maravilhosa, perfeita, tá? Agora, o que você do lado daí vai fazer? Você tem que conversar com essa regra de 3 e descobrir se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Conversa com ela, que ela vai responder você direitinho, tá? Fique tranquilo. Vamos lá. Olha só, eu vou perguntar assim para ela. Ah, dona regra de 3. Olha só. Se eu aumentar o tempo descascando batata, o que aconteceu? Eu fui de 15
para 60 minutos, tá? Eu vou lá na minha coluna que está completa e eu vou perguntar o que aconteceu. O tempo era 15, foi para 60. Então, isso significa que eu aumentei o tempo descascando batatas. Se eu aumento o tempo descascando batatas, eu vou descascar mais ou menos quilogramas de batatas. Se eu fico mais tempo descascando batatas, eu acabo descascando mais quilogramas de batatas. Olha só que bacana, tá? Então, o que a gente acabou de descobrir aqui? A gente acabou de descobrir que é essa relação entre tempo e os quilogramas de batatas que a gente vai descascar, que ela é uma relação direta. Tá vendo? Ó, se você quiser montar uma tabelinha dessa daqui, até para te ajudar a identificar quando ela é diretamente proporcional e quando ela é inversamente proporcional, faça, tá? Então, se você pode ver, ela encaixa direitinho com a relação diretamente proporcional. Olha lá. Agora, o que a gente vai fazer? Toda vez que você tem uma relação diretamente proporcional, você vai aplicar esta manobra milenar que se chama multiplicar em cruz. Tá? Ela é uma manobra milenar usada por samurais, tá? Chamada multiplicação em cruz. O que eu, professora Letícia, gosto de fazer? Eu gosto sempre, tá? De multiplicar primeiro quem tá junto com o x. Por uma questão de organização aí da minha expressão que eu vou montar agora, né? Da minha equação que eu vou montar agora. Então, vamos lá. 15 vezes x, 15 vezes x é igual, tá? Vou fazer a outra multiplicação lá. 60 vezes 2. 60 vezes 2. Tudo bem até aí? Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer essas multiplicações aí. Vamos lá. 15 vezes x é igual a 60 vezes 2, que dá 120. Tudo bem? Agora, olha só que bacaninha. Vou até mudar de cor aqui, que é para você prestar bem atenção. O 15 está multiplicando o x, passa para o outro lado, dividindo. Então, isso vai ficar x é igual a 120 dividido por 15, tá? Se você fizer sua continha de dividir aí, o que vai acontecer? Vai dar exatamente 8 vezes, 8 quilogramas, né? X é igual a 8 quilogramas. Tudo bem? Aí, o que eu quero que você faça, tá? Se você quiser, eu não sei como é que você está montando seu material de estudo aí, que eu espero que você esteja montando seu material de estudo, tá? Você vai pegar o seu material de estudo e faz aqui junto comigo esse exercício. E depois eu quero que você refaça ele sozinha para ver se você tá conseguindo fazer essa relação aqui, tá? De descobrir se ela é diretamente proporcional. Beleza? Tudo bem? Gente, eu não fiz essa divisão aqui, tá? Até mesmo para que eu não tome muito tempo de vocês. Mas depois, nas próximas aulas, se vocês quiserem ver eu resolvendo as divisões, eu resolvo, não tem problema não, tá? Bom, vamos lá então, vamos para a próxima. Agora, o que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar para vocês como é a relação inversamente proporcional, tá? Que isso aqui é muito importante. Bom, vamos lá. Vamos ler esse exercício aqui. Ele diz o seguinte: uma torneira enche um tanque em 6 horas. Se for a torneira, qual o tempo necessário para enchê-lo? Então, olha que bacana. Vou olhar a minha frase e vou ver quais são as grandezas que ele está relacionando. Uma torneira enche um tanque em 6 horas. Olha só.
Ele está falando que uma torneira enche um tanque em 6 horas. Ele está relacionando quais grandezas? Torneira e horas. Letícia, torneira é grandeza? Claro, você consegue contar uma torneira, duas torneiras, três torneiras e assim por diante, tá? Então, vamos lá. Aí, lá na outra frase, ele dá a seguinte informação. Se forem utilizadas 3 torneiras, qual o tempo necessário para enchê-lo? Então, tá vendo, ó? Ele tá me dando a quantidade de torneiras e ele tá perguntando qual vai ser o tempo, o novo tempo. Usando mais torneiras, quanto tempo eu vou gastar para encher esse tanque? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai montar agora aí o quê? Nós vamos montar a nossa tabelinha. Eu vou montar a minha tabelinha aqui, ó, com 2 grandezas. Torneira e hora. Na verdade, é tempo, né, gente? É o tempo que está dado em horas. Vamos lá, então. Olha só que bacana. Primeiro linha, uma torneira enche o tanque em 6 horas. Na maioria dos exercícios você vai ver isso daqui, tá? Ele tá misturando a informação literal com informação numérica. Isso aqui é uma estratégia, tá? Para justamente dificultar a sua interpretação. Mas como você veio para cá, você não vai ter dificuldade nenhuma, tá? Porque eu já tô contando isso para você. Então, uma torneira enche um tanque em 6 horas, ok? Uma torneira enche um tanque em 6 horas. Já montei a primeira parte da minha tabelinha. Vou para a próxima frase. Se forem utilizadas 3 torneiras, qual o tempo necessário para encher esse tanque? Então, se eu aumentar a quantidade das torneiras para 3, em quantas horas eu vou encher esse tanque? Pode ser que tenha gente que já tenha feito até de cabeça, isso é maravilhoso, mas eu quero estruturar isso daqui, tá? Lembrando que o nosso foco é entender como a gente faz essa montagem, tá? E como que a gente descobre que ela é inversamente proporcional. Tudo bem? Como eu falei para você, você vai conversar com a sua regra de 3 a partir de agora. Você vai lá na coluna que está completa e você vai perguntar assim: o que aconteceu com o número de torneiras? Aumentou ou diminuiu? Uma torneira foi para 3, então eu aumentei o número de torneiras. Agora vem a grande chave, a pergunta-chave. Se eu aumento o número de torneiras, eu vou encher esse tanque mais rápido ou mais devagar? Eu vou gastar mais tempo enchendo esse tanque com 3 torneiras ou eu vou gastar menos tempo enchendo esse tanque com 3 torneiras? Olha lá, se eu tenho mais torneiras jogando água dentro daquele tanque, isso significa que eu vou gastar menos tempo. Meu número de horas esperando aquele tanque encher vai ser menor. Então, isso significa que eu tenho uma relação inversamente proporcional. Já falei para você que se você tiver muita dificuldade, faça uma tabelinha dessa daqui, ó. Inversamente proporcional. Tá vendo? Encaixou com essa daqui o meu esquema de setinhas. Isso se você tiver muita dificuldade, tá? Pode ajudar bastante você. Ou ajudar seu filho que tenha dificuldade, ou seus alunos. Bom, então eu já identifiquei que a minha regra de 3 é inversamente proporcional. E agora que vem o pulo do gato, porque a forma com que você vai resolver isso daqui, a forma com que você vai resolver a sua regra de 3 inversamente proporcional, ela é diferente, tá? Porque se ela é inversamente proporcional, nós vamos multiplicar na linha, tá?
Então, lembra sempre, inversamente proporcional multiplica na linha. Você não vai precisar cruzar, trocar número, fazer nada. É só multiplicar na linha. Não tem segredo nenhum. Isso aqui é a libertação matemática na sua vida. Eu ouvi um amém? Eu ouvi um amém. Digita amém pra mim. Vamos lá, gente. Olha, gente, desculpa, de vez em quando me empolgo, tá? Olha lá que bacana. Gente, é só você multiplicar na linha, tá? O que eu vou falar pra vocês? Minha dica é, começa sempre multiplicando quem tá junto com o X. Porque eu já falei, é estratégico, fica bonitinho, ajuda você na montagem da sua equação. Então, eu vou pegar o 3 aqui, ó. 3 vezes X dá 3x, né? 3 vezes X. Que é igual, vamos lá em cima, 1 vezes 6, 1 vezes 6. Fazer as multiplicações que eu consegui aqui, ó. 3 vezes x, eu consigo multiplicar, né? Agora, 1 vezes 6, eu sei que é 6. Olha que lindo! O 3, ele está multiplicando o x. A gente vai passar para o outro lado, fazendo a operação inversa, que é a divisão. Agora, dá uma olhada. X é igual a 6 dividido por 3. E então, x, eu vou colocar aqui do ladinho, x é igual a 2 horas, tá? É muito importante você saber o que você está calculando também, tá? Isso eu acho que é o maior erro das pessoas e é o que pode te salvar em várias situações. É você saber o que você está calculando, ok? Então, o que a gente está calculando aqui? Eu estou calculando, né, o número de horas. O número de horas que vai ser equivalente a 3 torneiras enchendo aquele tanque. Então, o que você pode perceber é que uma torneira enche o tanque em 6 horas. 3 torneiras enche o tanque em 2 horas. O que aconteceu com o tempo? Diminuiu. Tá vendo essa setinha aqui? Ela é que nem a Madame Exata. Ela prevê o futuro, essa setinha aqui. Então, você tá vendo que realmente o número de a quantidade de tempo diminuiu. Então, isso significa que você está certo. Ok? Sim, é bem mais fácil, Kelly. Eu acho muito mais fácil. Porque dessa forma, você tem que lembrar o seguinte. É só você lembrar. Eu vou até colocar o outro exercício aqui, ó. Para vocês poderem ver. Diretamente proporcional, multiplica cruzando. Inversa na linha. É só você lembrar. Direta cruza, inversa na linha. Escreve aí, comenta aí. Direta cruza, inversa na linha, para você não esquecer. Escreve no seu caderno, comenta aqui para mim. Aí, ó, sempre fica com esse mantra na cabeça, ajuda bastante. Direta cruza, inversa na linha. Direta cruza, inversa na linha. Tá? Ah, peraí. Aqui. Eu não sei se deu delay, eu acho que os comentários estão mais rápidos do que a live, tá? Mas foi exatamente o que eu acabei de escrever aqui, Kelly, mas eu falo para você de novo, tá? Inversamente proporcional, você conversa com a sua... A gente sempre vai conversar com a nossa regra de 3, tá? Aqui, peraí, só deixa eu responder a pergunta da Kelly primeiro. Olha só, o que você vai ver, Kelly? Aqui era uma torneira, tá? Era uma torneira e eu aumentei para 3 torneiras. Você sempre olha, você sempre se orienta pela coluna que tá completa, tá? Que tá com os 2 valores. Então, era uma torneira, aumentou para 3. Então, se eu aumentei o número de torneiras, setinha para cima. Aí, você vai perguntar. Você pergunta, olha só. Se eu aumento o número de torneiras enchendo o tanque, o que é que vai acontecer com o tempo? Eu tenho mais torneiras jogando água no tanque.
eu vou aumentar o número de horas, eu vou ter que esperar mais tempo para esse tanque encher, ou eu vou diminuir o número de horas? Eu vou esperar menos tempo para esse tanque encher. Se eu tenho mais torneiras jogando água dentro do tanque, eu consigo encher esse tanque em menos tempo, tá? Então, ó, sempre você vai trabalhar com essa relação. O que acontece com uma grandeza, você relaciona o que pode acontecer, ou melhor, né? O que pode não, o que vai acontecer com a segunda grandeza, tá? Identificando isso, você consegue ver realmente se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Se você identificar, tá? Diretamente proporcional multiplica cruzado, inversamente proporcional multiplica na linha. É esse o cuidado que a gente tem que ter. Agora, respondendo a pergunta da Rita. A Rita falou lá em cima, assim, ó, perguntou: nesse caso, eu posso transformar horas em minutos? Rita, não precisa transformar horas em minutos nesse caso aqui. Por quê? Porque, ó, ele tá relacionando, ele tá te dando aqui 6 horas, tá? E aí, aqui ele tá perguntando qual é o tempo, né? Se você acrescentar as 3 torneiras, qual é o tempo? Então, aqui, o que a gente subentende aqui? Que este tempo também seja em horas, tá? Diferente do exercício anterior, que dava para duas medidas de tempo diferentes. Ele dava a primeira em minutos e depois em hora. Então, nesse caso, eu tenho que converter todo mundo para uma grandeza só, tá? De preferência que você converta sempre para a primeira, que ele já está relacionando com a grandeza. Então, se aqui está em minutos, a segunda grandeza também está em minuto, tá? Então, essa foi a diferença aí do primeiro exercício para o nosso segundo exercício aí com relação à transformação de grandezas, tá? Agora, vamos lá, deixa eu ver que horas são aqui. Olha, gente, o tempo passa. Fica é muito bom aqui trabalhar com vocês, viu? É muito ótimo trabalhar com vocês. O tempo passa, a gente nem vê. Bom, vamos lá. Agora, o que vai acontecer? Agora, olha lá. Vamos resolver um exercício aí. Esse exercício eu não coloquei aqui para vocês se ele é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Esse exercício aqui, a gente vai ler e nós vamos descobrir, tá? Eu quero que vocês usem a cuca aí pra gente poder... Nem vai precisar esquentar a cuca, tá? Mas eu quero que vocês usem a cuca aí pra gente poder descobrir se esse exercício é diretamente ou inversamente proporcional, tá? Vamos lá então, meu povo. Olha só. Ele diz o seguinte: um produtor rural tem uma produção anual de frangos de cerca de 18 toneladas. Em um bimestre, este produtor irá produzir quantas toneladas de frango? Olha só, tá? Primeiro, Letícia, eu sou obrigada a identificar logo de cara se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Não, você não é obrigada. A única coisa que você tem que entender, ler e entender quais são as grandezas que esse exercício está relacionando, tá? Primeira coisa que você tem que se preocupar é com isso. Então, vamos lá. Olha só. Como eu já li, eu já fiz uma primeira leitura, né? Eu vou voltar aqui só para a primeira frase e eu vou verificar o que ele está falando aqui, né? O que ele está relacionando. Ele está dizendo assim, ó, um produtor rural tem uma produção anual de cerca, né, de frangos de cerca de 18 toneladas. Então, o que você sabe? Que por ano
ele produz 18 toneladas de frango. Tudo bem? Então, a gente já conseguiu encontrar aí uma relação entre grandezas, que é tempo, que tá em... Ah, Kelly já tá esperta já, é isso mesmo, Kelly? Tá certinho. Vamos lá. Tempo e toneladas, que é massa, né? Ok? Aí, vamos lá. Perfeito. Aqui tá maravilha. Eu já sei que eu tenho que relacionar essas grandezas. Lá no segundo parágrafo, ele fala assim, ó. Em um bimestre, este produtor irá produzir quantas toneladas de frango? Opa, olha lá. Ele tá dando aqui para mim a unidade de tempo. Ele tá falando para mim o tempo, tá? E ele tá perguntando quantas toneladas, né? Qual é a massa que ele vai produzir, que eu não sei. Então, o que eu vou fazer? Vou montar minha tabelinha aqui. Gente, se vocês conseguirem resolver mais rápido, tá? Vocês podem resolver mais rápido. Eu só vou devagarzinho aqui porque eu tô explicando para ficar de uma forma com que quem tenha um pouco mais de dificuldade consiga entender perfeitamente, sem susto. Então, vamos lá. Vamos aqui, ó. Tempo. Eu vou relacionar. E a massa, né? Que tá em toneladas. Ele tá dando pra gente, ó. T de toneladas, tá? Agora, pessoal, uma coisa que eu vou falar pra vocês. Olha só. Esse aqui, eu vou fazer um Paranauê aqui, tá? Porque na minha cabecinha, olha só, como eu tô na prova, tô preocupada, eu sei, eu vou... Aqui eu tenho uma unidade de tempo de ano. Aqui tá em bimestre. Mas e aí, ó? E se eu ficar com dúvida? Como que eu vou transformar ano em bimestre? Ai, gente, não dá. Eu não vou conseguir fazer isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ir de uma forma... Vou transformar os dois para uma unidade mais simples. Você pode fazer isso, tá? Eu sei que um ano tem 12 meses, tá? E eu sei que um bimestre tem 2 meses, certo? Eu posso fazer isso, Letícia? Pode. Nesse caso, vai facilitar a sua vida. É uma conversão que a gente não vai quebrar muita cabeça para fazer. Afinal de contas, a gente está acostumado a trabalhar com ano, com bimestre, trimestre, isso a gente é bem familiar a isso. Então, você pega e iguala essas duas unidades de tempo que ele está falando em uma só, que seja mais fácil para você. Como a gente está trabalhando com proporcionalidade, isso não vai alterar em nada o nosso resultado, muito pelo contrário, vai ajudar você, tá? Então, vamos lá, eu vou colocar aqui, ó, 12 meses. Em 12 meses, ele produz 18 toneladas de frango. Em 2 meses, ele vai produzir quantas toneladas de frango? Olha lá. Fiz a minha tabelinha, vou lá na minha coluna que está completa e vou fazer a seguinte pergunta: o que aconteceu com o tempo? Era 12, foi para 2. Então, o meu tempo diminuiu, certo? Agora, olha, pergunta de relação que você vai fazer. Perfeito, Kelly. Perfeito. É uma forma mais fácil de você se orientar. Isso mesmo. Então, olha só. Você vai ver, diminuir o tempo. Se eu tenho menos tempo, eu vou conseguir produzir mais frangos ou menos frangos? Se eu tenho menos tempo para produção, eu consigo produzir menos frangos. Então, a minha quantidade de frangos diminui. As duas setinhas para baixo, olha lá, as duas setinhas na mesma direção. Isso significa que a nossa relação é diretamente proporcional. E o que a gente sabe? Que direta a gente
cruza, direta multiplica em cruz, isso mesmo, certo? Lembrando que eu, Letícia, gosto de multiplicar primeiro quem tá junto com o x. Então, vamos lá, eu vou fazer 12 vezes x, só por uma questão de organização, é igual a 2 vezes 18. 2 vezes 18. Vamos lá. Agora, olha só que bacana. As multiplicações que eu consegui fazer, eu vou fazer. 12 vezes x é 12x, que é igual a 2 vezes 18, que dá 36. Agora, vamos lá. Ó, o 12 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Vai ficar mais ou menos assim. X é igual a 36 dividido por 12. Que dá? Dá o quê? Responda aí para mim. Que dão exatamente 3 toneladas de frango. Olha lá que bacana. Então, realmente você viu, ó. Eu diminuí o tempo, eu diminuí a quantidade de toneladas de frango produzido. Olha lá, eram 18. Em um ano eu faço 18 toneladas. Não, desculpa. Em um ano, né? 2 meses, 12 meses. Em 12 meses eu faço 18 toneladas. Em 2 meses eu faço 3 toneladas, tá? Perceba aqui, é isso mesmo, vocês estão corretas, estão de parabéns. Então, percebam o que, minha gente? Percebam o que? Eu quero que vocês vejam aí como é fácil a gente fazer essa relação, tá? Tudo bem? Bom, eu não sei como é que vocês estão de tempo aí. Se vocês querem ficar... Gente, eu ficaria aqui umas 3, 4, 5 horas gravando live de matemática, ainda mais falando de regrinha de 3, que eu gosto pra caramba. Ficaria aqui um tempão, né? Mas eu sei que vocês também têm as coisas de vocês para fazer, então eu vou propor um desafio para vocês. Eu vou resolver mais uma, tá? Eu vou resolver mais uma, mas se você tá no seu celular, aí eu vou falar para você o seguinte, ó. Printa para mim a tela desse exercício 2. Printa para mim, ok? Printa aí para mim. Para encher um tanque com 10.000 litros, leva-se 4 horas. Para abastecer tal tanque com apenas 250 litros, 1.000 litros, né? 2.500 litros, desculpa. Qual o tempo necessário? Printa essa tela, resolve e posta. E posta, exatamente. Posta aí no Facebook, marca a gente aí com a hashtag Vem pra Educosasco. Se você fizer isso, seu exercício estiver certinho, eu mesma, Letícia Santos de Lima, que sou eu, vou entrar em contato com você e vou te dar os parabéns. Por telefone, hein? Por telefone. E se você quiser, depois que passar a pandemia, vir aqui para eu poder te dar um beijinho aqui na Educosasco, eu também posso te dar um beijinho. Prêmio top, hein, gente? Prêmio top. Vamos lá. Printa essa tela, meu desafio para você fazer e verificar aí, né, quanto dá, tá bom? Agora vamos lá, olha só. Eu vou fazer este outro aqui, tá bom? Com vocês. Então, olha lá. Ele diz o seguinte, esse exercício aqui, o número 3, ele fala bem assim. A 60 km por hora, faço o percurso entre duas cidades em 2 horas. Trafegando a 80 quilômetros, qual o tempo estimado para percorrer este trajeto, tá? Percebam que esse é um exercício que ele dá bastante informação literal, tá? Ele só dá a primeira informação numérica aí. Então, a gente tem que
tomar um cuidadinho na hora que vai fazer a leitura disso aqui. Como eu já fiz a primeira leitura desse exercício, eu vou ver o que ele vai falar para mim até a primeira frase. Na maioria das vezes, em exercícios de regra de 3, é na primeira frase que ele já relaciona as grandezas, tá? Então, olha só, ele está falando o seguinte: a 60 km por hora. Faço o percurso entre duas cidades em 2 horas. Então, o que ele está contando? O que ele vai fazer? O percurso entre duas cidades. Ok, mas ele está me falando o tempo? Tá, em 2 horas. Então, eu faço esse percurso, que é de 60, eu faço esse percurso entre as duas cidades com uma velocidade de 60 km por hora em exatamente 2 horas. Então, o que ele está relacionando aqui? Ó? Quilômetros por hora, isso é velocidade, tá? Velocidade. E 2 horas é tempo. Tudo bem? Agora, olha lá o que ele fala para você. Trafegando a 80 quilômetros, que aqui faltou um por hora, né, seu danado do exercício? Juro que eu peguei ele assim. Trafegando a 80 quilômetros por hora, qual o tempo estimado para percorrer este mesmo trajeto? Opa, olha lá, eu já descobri quais são as grandezas relacionadas. Vamos lá, velocidade e tempo. Na primeira situação, que está descrita no primeiro parágrafo, ele fala o seguinte: eu estava com uma velocidade de 60 km por hora, tá? Eu vou colocar aqui que a velocidade está em quilômetros por hora. Estava a uma velocidade de 60 km por hora, fiz esse percurso em 2 horas. O tempo em hora, fiz o percurso em 2 horas. Agora, numa segunda situação, se eu trafegar a 80 km por hora, qual vai ser o tempo estimado para essa trajetória? Quanto tempo eu vou gastar aqui? Quanto tempo eu vou gastar? Ok? Coluna montada. Relacionamos aí todo mundo que a gente tinha que relacionar. Ou seja, montei minha tabelinha. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar até minhas 2 canetinhas aqui. Vou na coluna que está montada, na coluna que está completa e vou perguntar o que foi que aconteceu com a velocidade. A minha velocidade era 60 km por hora, foi para 80. Então, isso significa que a minha velocidade aumentou. Eu aumentei a minha velocidade, certo? Agora, percebe, você faz um percurso, tá? Aí, do seu trabalho para sua casa. Se você aumentar a velocidade, o que é que vai acontecer com o tempo? Você vai gastar mais tempo para chegar na sua casa ou menos tempo? Se eu aumento a minha velocidade, se eu vou mais rápido, eu chego em menos tempo. Então, isso significa que essas 2 grandezas, elas são inversamente proporcionais. E isso daqui é maravilhoso, é lindo. Olha só, eu descobri que elas são inversamente proporcionais. Se é inversamente proporcional, eu multiplico na linha. Lembra? Inversa na linha. Por uma questão de organização, vou multiplicar aí quem está com x primeiro. Então, 18 vezes x é igual a 60 vezes 2. 60 vezes 2. Opa, 60 vezes 2. Ficou grudadinho aí, mas vocês entendem. Vamos lá, então, gente. Ajuda eu aqui. O que a gente vai fazer agora? Vou multiplicar quem dá para multiplicar.
80x não dá para multiplicar, então é 80x e é igual a 60 vezes 2, que dá 120. O que vai acontecer agora? O 80, que ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo, tá? Então, olha só. 80 está multiplicando, passa para o outro lado. Dividindo. X é igual a 120 dividido por 80. Eu posso fazer um corta-corta aqui para facilitar a minha vida. E aí, esse eu vou ajudar vocês, tá? Olha só. Ficou 12 dividido por 8. 12 dividido por 8 não dá uma divisão exata, vai dar número decimal. Então, eu vou fazer aqui para vocês verem como que é facinho, tá? Ficou 12 dividido por 8. 12 dá para dividir por 8? Dá. Dá uma vez. 1 vezes 8 dá 8, que sobra 4. Aí, o que vai acontecer? Olha só. Para eu conseguir fazer essa divisão de forma decimal, eu vou colocar uma vírgula e aí eu tenho que multiplicar esse 4 por 10. Quando eu faço isso, né, porque a gente está usando casinhas decimais. Quando eu faço isso, esse 4 vira 40. Se você fazer essa divisão, 40 dividido por 8 dá exatamente 5. 5 vezes 8 dá 40, que sobra 0. Então, isso significa o quê? Que x é igual a 1h30, tá? 1,5 de hora. Tudo bem? 1h30. Lembrando que isso daqui, gente, é o tempo, né, que ele vai gastar lá para poder chegar, fazer o percurso entre essas duas cidades, andando 80 km por hora, com uma velocidade maior. Então, velocidade maior, tempo menor. Só uma observação que eu vou fazer aqui que é importante, é que 1,5 de hora, 1h30, é igual a 1h30, tá bom? Porque às vezes tem gente que confunde. Hora tá em sistema aqui, ó, 1h30, 1,5 de hora é decimal, mas o tempo, ele é sexagenal, ele tá na base 60, tá? Então, meia hora são 30 minutos. Então, só para aqui é a hora no relógio, a representação no relógio, tá bom? Bom, pessoal, eu prometo que depois eu vou fazer até uma live falando especificamente sobre isso, sobre conversão de unidade. Espero grandemente que vocês tenham gostado, tá? De fazer. Ah, quase que eu ia me esquecendo. Olha aqui, ó. Se você quiser, esse exercício também vale como desafio, fica como lição de casa. Printa aí a tela do seu celular para você poder resolver ele e depois posta nas suas redes sociais pra gente ver aí que você tá acompanhando e que você tá gostando dessas aulas de matemática, tá certo? Se você ficou até o final, muito obrigada de verdade. Eu posso garantir que isso daqui vai fazer uma grande diferença pra você. E não tá dando pra ver? Peraí. Agora eu aumentei, hein? Agora dá pra printar a tela. Então, agora, se você ficou até o final e se você não me deu um joinha, me dá um joinha agora. Compartilha esse vídeo, porque eu tenho certeza que ele tem muito a acrescentar para muitas pessoas. E eu espero vocês aqui amanhã, às 9 horas da manhã. Às vezes acontece de dar uma atrasadinha, a gente entra às 9h05, mas nunca mais do que isso, certo? Porque, afinal de contas, isso aqui é um compromisso que nós temos com vocês, né? Acima de tudo, e com a educação. Bom, pessoal, então, um grande beijo para vocês. Amanhã é regra de 3 composta. Eu espero você aqui e até a próxima. Tchau, tchau.